nós estamos a criar uma expectativa que pode ser lograda, porque a nossa expectativa vai estar nos homens, não é? E na capacidade limitada dos homens produzir o bem por si mesmos, utilizando mecanismos legais, económicos, o que seja. Não é? Então essa expectativa, enquanto cristãos, enquanto igreja, tem que estar em Cristo e no poder da sua ressurreição e do seu Evangelho. É isso que transforma, independentemente do Estado. Nós já vivemos ao longo da história da igreja a relação Estado-Igreja, Igreja-Estado, e podíamos estar aqui outro podcast a falar só sobre isso, sobre essas teorias. Tem um detalhe aqui, Daniel, veja bem, esse próprio interesse, ou parece que um resgate, né, da direita não está relacionado com questões morais ou fé, está relacionado com um problema, principalmente migratório, que é um desafio que a Europa vive. Exato. E que olharam para falar, quem é que está contra isso aí? Quem é que quer se opor a isso aí? É esse grupo. Veja que não é um alinhamento tão ideológico, é mais assim, uma empatia por quem vai tentar vai ajudar a causa, me ajudar, para quem vai ajudar a causa. É. E eu se calhar aí vou ser um bocadinho só polémico respondendo ao Márcio, né, que nos colocou essa pergunta, que é, eu tenho visto há mais de 20 anos que sou evangélico nesta nação. Não é? Se a direita colocar, ou chegasse ao poder, esta direita estatizante e muito nacionalista, se calhar nós não vamos ter tantos irmãos evangélicos a vir do Brasil a ajudar-nos nesta peleja, como tem ajudado nos últimos anos, não é? Nesta peleja, e se calhar pode não ser bom. Deixo aqui só este insight, só insight para pensarmos para mais e refletirmos. 4 programas. Então. Olha, o Adriel, então, eu vou chamar o Adriel. O Adriel conseguiu sintetizar ali algumas perguntas do Rafael. A gente vai fazer, então, como últimas perguntas essa do Rafael. Tá bom. A gente também já caminha aí para as conclusões finais aqui, já do podcast. Então, faz a pergunta, por favor, Adriel. Ok. As duas perguntas vou mesclar numa. Ele pergunta assim: é possível democratizar excessivamente um sistema político? E a cura para os males da democracia é mais democracia? É quase um governo à base de plebiscitos. É a base. Olha, tem uma frase pra gente refletir sobre isso. Se eu não estiver em erro, essa frase foi a primeira mulher que foi a primeira ministra de Israel. Tem até um filme que saiu sobre ela agora no Prime. Eu não me lembro o nome dela agora. O nome do filme é o nome dela. E eu, inclusive, fiz eu dei uma palestra sobre ela 2 anos atrás, mas esqueci o nome da mulher. E ela diz alguma coisa assim: aquilo que nós detestamos na democracia é justamente o que nos faz amá-la, ou ao contrário, aquilo que nós amamos na democracia, que é basicamente a questão, a possibilidade de todos nós nos expressarmos, nos comunicarmos. Isso nos causa uma certa repulsa, um desgosto, mas ao mesmo tempo é isso que nós queremos, a oportunidade de falar. Então, o que me parece aqui, eu não sei se tu concordas comigo, é que a democracia pressupõe os seus próprios males. Se eliminar os males, ou tentar eliminar, vai deixar de ser democracia. Então, nós temos que conviver com isso. E se não for mais democracia, isto é, mais abertura para mais comunicação, me parece que a gente vai sempre ter o processo reverso, o que dificulta, obviamente, a manutenção dessa liberdade. E aí o que acontece? Enquanto for uma liberdade que me alcança, eu fico satisfeito. Agora, no momento em que alguém diz, olha só, nós somos democráticos, mas toda a gente que é cristã não pode falar. Aí o cristão vai dizer, não, mas isso está errado. Agora imagine que você vem outro governo e diz assim, isso é democracia. Todos os cristãos e simpatizantes do cristianismo podem se comunicar, falar, se expressar. Quem não pode, aí os cristãos vão dizer, então tá bom, porque nos beneficia. Isso, na prática, não é democracia. Então, eu vejo que a democracia pressupõe sempre mais democracia. A cura para os desafios da democracia está na palavra de Deus. Então, o que eu diria é a igreja que aproveite a oportunidade democrática, o espaço democrático, para pregar o evangelho enquanto é tempo e para dar um bom testemunho da mensagem do evangelho. Não criando, né, o que tu falaste antes, esse linguajar, como é que a gente chama? Evangeliquez, alguma coisa assim, que comunica apenas um público e não a outros, mas que dê um testemunho do acesso da palavra da verdade a toda a gente na língua do povo. Lutero quis fazer isso, não foi? Vamos traduzir a escritura na língua do povo, né?
para que todos tivessem acesso, eu diria que hoje, no ambiente democrático, o que a igreja precisa fazer é isso. É conseguir comunicar essa verdade às pessoas sem os seus traumas né, e os seus dramas aí que muitas vezes vai carregando de experiências passadas e entender essa realidade. Aquela velha questão de que eu posso não concordar com o que tu dizes, mas vou lutar até ao fim para tenhas a liberdade de o dizer, não é? E um dos males da democracia pode ser, não é? E alguém vaticina o seu fim, ou que vai-se correr por dentro, mas enquanto é tempo aproveitemos, porque nós como cristãos, mais do que qualquer outra pessoa numa sociedade democrática, devemos estar aptos a ouvir aquele que discorda de nós, não é? Porque enquanto para os outros pode ser uma possibilidade e a pessoa, para nós é um dever, porque só ouvindo aquele que discorda de nós vamos ter a oportunidade de lhe apresentar o Evangelho, de apresentar a palavra, não é? Sabemos que quem convence é o Espírito, não é? Mas nessa questão da exposição da Escritura e de viver em democracia, estar aberto a isso, ao diálogo. E nós, infelizmente, como cristãos, de uma forma geral, no mundo de hoje, não é? Damos tão por adquirida a liberdade de expressão que nós preferimos usá-la para ferir o outro do que criar pontos de diálogo, de atacar e convencer o outro com o melhor argumento do que esperar ouvir o que é que ele realmente está a dizer, para que possamos ali ter uma janela de oportunidade de lhe apresentar a verdade, porque esta verdade liberta, não é aquela que é chavão e usado como artifício político, digamos assim. Então a democracia pode acabar? Pode. Já acabou em outros países, não é? Está uma constante ameaça e tem que se lutar para que ela se mantenha sempre, sim, mas é preferível com todos esses males, não é? Que me leva a aquele que discorda de mim ter um palco para poder falar, mas eu prefiro ouvi-lo naquilo que ele discorda de mim, inclusive para preparar melhor, para levar a mensagem da salvação da melhor maneira.